que aquieta o meu coração são os estudos. Essa foi uma fala de uma amiga no WhatsApp, a gente estava trocando esses dias, e nós temos um lugar de encontro muito de um tesão, uma alegria, através dos estudos, da leitura, série, dos estudos de muito mais. Então tem uma coisa que nos une também em relação a isso e outras coisas mais, né? E o nosso papo, ele atravessou essa informação, né, essa lembrança, porque a gente começou a falar sobre solidão. E foi muito interessante porque ela trouxe o quanto ela vinha se sentindo só, que ela sentia, identificava a solitude, mas que a solidão, ela vinha chegando há pouco tempo, né, num lugar onde esses preenchimentos não traziam tanta alegria, sabe? A leitura, os estudos, uma coisa meio triste, né? E a gente conversou sobre a questão da maturidade, que foi algo que chegou para mim a partir da fala dela, que eu também, curiosamente, tenho me sentido mais só. Isso aconteceu principalmente na pandemia, quando eu entrei na menopausa na pandemia, e eu me lembro que eu sentia uma tristeza que eu estava associando à solidão, um lugar como se fosse um lugar oco, um buraco, assim, sabe? Uma falta de conseguir respirar e assim, e precisar respirar para atravessar algo que parecia vazio, né? Como se fosse a ausência de mim, né? E desde então eu tenho acessado mais essa solidão, principalmente por causa da menopausa. Eu sinto que isso foi algo que veio, e a pandemia principalmente, né? E tem sido interessante falar sobre esse tema na terapia, e a gente conversou um pouco também sobre a questão da maturidade, né? Eu vim com essa percepção da solidão, dessa sensação, tipo, não sei o que está acontecendo aqui. Também por estar passando por momentos na minha vida em que eu estava me separando, eu estava mudando de cidade, quando eu saí de Serra Grande, eu estava com uma filha adolescente, fazendo mudanças, um filho entrando na pré-adolescência, reformulando meu trabalho, estabelecendo uma nova relação com o lugar que eu nasci, né, porque eu estava fazendo uma mudança grande, eu fiquei 20 anos morando no Rio de Janeiro, então voltando para minha cidade natal de uma outra forma. Então eu fui compreendendo que aquela solidão estava me trazendo um conteúdo, uma ausência para que eu pudesse trazer presença. E a gente estava conversando sobre isso, né, sobre essa solidão da maturidade, a gente falando sobre a perimenopausa, que é o caso dela, e refletindo sobre o chegar até aqui, sabe? Seja a fase que você esteja na sua vida. Quais são os apoios? Porque também tem isso, né? A solidão também vem com o conteúdo de quem que tá junto, né? Quem caminhou até agora. E a gente refletindo juntas sobre o momento que a gente está na vida e quem são essas pessoas que ficam. Eu, por exemplo, nos últimos tempos... Oi, filho. Quer falar alguma coisa? Peraí, gente, que rapidinho. Tá, quer falar alguma coisa? Eu tô sentindo essa movimentação aí. Eu tive que dar uma paradinha aqui pra poder entender se você tá precisando de alguma ajuda. Não, deixa a Violeta sair, que ela tá querendo sair. Chama ela aí pra mim, por favor. Não, é que eu tava escutando um som, aí eu achei que se você quisesse abrir a porta. Chama a Violeta pra poder ela sair. Não, tudo bem. Chama ela aí. Intervalozinho pra poder dar continuidade. Ah. Hã? Dela? Putz, depois eu limpo. Não, agora sai lá, por favor, pra poder eu terminar aqui. Não, agora não. Por favor. Ela saiu? Chama ela aí. Limpa pra mim depois, pega um paninho e traz aqui, limpa, por favor. Tá? Mas coloca ela pra fora que ela tá agoniada. Pega ela aí. Então, gente, continuando. E aí a gente começou a conversar sobre esse lugar da solidão, de como é caminhar até aqui, né? Então, seja a fase da vida que você esteja, ela tá aqui na minha perna, meu.
a gente começou a refletir, no nosso caso, no meu especificamente, né, ela é um pouco mais nova, sobre quem caminhou até aqui, né? E eu, particularmente, precisei me afastar de muita gente, assim. Fui compreendendo que não fazia mais sentido, sabe? E lógico que a vida tem um movimento, né? De idas e vindas das próprias relações, e me posicionando diferente também nas relações. Isso tem um luto e tem uma coisa meio meio oca, sabe? Meio tipo, quem sou eu aqui agora na fila do pão? E as pessoas terminam querendo ou cobrando que você seja aquela pessoa que você foi sempre. Isso me lembrou uma vez uma amiga que mora no Rio, que ela me disse que estava num mês ou num período meio atribulado, e ela encontrou uma amiga que falou: nunca mais eu te liguei porque eu sempre vi que você estava, né, super enrolada. Ela falou: não, mas eu não tô mais. Aquilo foi uma fase. Já não tô mais tão atribulada assim. Porque aí a gente vai mudando enquanto nas próprias relações, né? E aí tem momentos que eu sinto que essa solidão ocupa mais espaço. E eu acho que respirar nessa ausência talvez seja algo que possa trazer mais presença, sabe? E aí isso me fez lembrar um pouco da Marta Medeiros. Ela tem uma crônica que ela fala sobre a agenda da solidão. E ela traz uma reflexão sobre uma mulher que estava com medo de se separar e ficar só. E, e trazendo uma reflexão do quanto a gente é vista socialmente através dos pares, né? Então, acho que até tem uma música da MPB que fala, né? Não dá para ser feliz sozinho. Então a gente é instigada a estar sempre com alguém, né? E aí ela traz essa reflexão dessa estrutura machista e até do próprio feminicídio, que também poderia ser minimizado ou questionado mais se a gente saísse dessas relações de posse e dessa necessidade de que o outro preencha algo em nós, né? E tem algo também muito bonito no que ela traz, que eu até já mandei para essa amiga, um certo período, essa crônica, em que ela fala sobre quando a gente começa a alimentar a nossa solitude, o que nos preenche, né? E a gente pode ter uma agenda para isso. Então eu, por exemplo, adoro, eu tenho músicas para chorar, né? Tem umas músicas que eu coloco para poder dar uma choradinha, porque eu estou precisando. Então, seja nossas músicas, seja escrever, eu, por exemplo, diário é uma coisa que eu gosto, seja convidar uma amiga para ficar horas conversando, seja viajar. Viajar é algo que realmente eu tenho uma sensação que eu troco de pele, assim, sabe? Eu fico muito emocionada viajando sozinha. Seja para lugares pequenos, seja para, enfim, para viagens longas ou mais curtas. Agora esse podcast, por exemplo, está vindo ao ar. Eu já viajei para a Ilha do Mel, fiquei 3 dias lá, depois eu conto isso em algum outro episódio. Mas ela começou a trazer esse lugar de quando a gente se preenche, porque é muito único, né, gente? A experiência de fazer uma viagem sozinha, ela é só minha. Só eu vou ver coisas que você talvez não veja, entende? E por aí vai, sabe? Então agora são os cachorros, tá? É isso, a criança, cachorro. Fica quieta, Violeta. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de compreender o que é que nos preenche para além do outro, né, para além do par, a gente oferece para o outro a nossa solidão. Eu acho isso tão bonito. Esses dias eu vi a Fernanda Torres em algum vídeo no Instagram. Eu até compartilhei no grupo que eu tenho comigo mesma, depois posso colocar no grupo para vocês, um podcast em que ela fala da relação com o marido, que ela tem muitos anos. E ela dizendo que ela descobriu na terapia que a longevidade da relação deles tem muito a ver com o fato deles ficarem juntos sozinhos. Do quanto eles conseguem acessar essa solidão. E isso me lembrou essa crônica da Marta e essa sensação que eu venho tendo de me preencher de mim, né? E de poder oferecer para o outro esse preenchimento que é solitário. E aí é como se tivesse até uma coisa assim no campo, né? Um silêncio, sabe? Quando a gente está preenchido da gente. Tem uma coisa que não é palpável. Quando você não está preenchida, tem uma turbulência interna, né? Uma agonia. Não que eu não tenha essa agonia de vez em quando, não, né, gente? Mas eu tenho muitas vezes. Uma coisa, né? É uma coisa angustiante quando eu
tô me sentindo sozinha e que muitas vezes eu não consigo acessar essa agenda, sabe? Falar, ai meu Deus, sabe, o que é que pode me preencher aqui? O próprio vazio, né, de ficar parada hoje com o advento do celular, com as redes sociais, de ficar sem ter tantos estímulos. Então, a gente começou a acessar um pouco esse lugar e eu quis trazer aqui essa reflexão sobre essa agenda da solidão. O que de fato te preenche? E o quanto as relações, de uma certa forma, nos distanciam da nossa própria solidão, né? A importância da gente alimentar isso, da gente poder descobrir realmente quem somos. E aí a gente começou a falar disso, desse lugar, também das relações, de quem são essas pessoas, com quem a gente quer caminhar, entende? Quem é a pessoa que você pode contar para ir para um hospital, né? Por exemplo, sabe? Como as relações ocupam lugares diferentes em nossas vidas, e eu percebi que a maturidade e esse processo da menopausa, que eu estava até comentando esses dias com uma amiga, que para mim foi até bom a menopausa ter chegado aos 45 anos, de uma certa forma, porque quando eu cheguei aos 50 anos, eu tô com 51, com todas essas mudanças que eu acabei de relatar, foi muito forte para mim, assim, foi um momento difícil. E se eu tivesse iniciando a menopausa nesse momento, como muitas mulheres estão iniciando, eu não sei o que seria de mim, gente. O que seria de mim? Tem uma música de axé que fala assim, né? O que seria de mim? E aí eu comecei a trazer para ela, né, o quanto para mim foi difícil acessar essa solidão do luto, da despedida de muitas relações, sabe? Porque isso dói e ao mesmo tempo expande, sabe? Amplia, né? A Clarissa Pinkola, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala que a solidão, ela traz uma força selvagem, sabe? E essa percepção de com quem a gente quer caminhar, sabe? Com quem a gente quer que esteja perto, né? No nosso círculo de apoio, de cuidado, para além das amizades em que a gente quer acionar por outros motivos, né? Porque cada pessoa ocupa um lugar em nossas vidas, traz uma solidão. Traz uma solidão. Se bancar, traz uma solidão. Bancar a sua própria verdade traz solidão. E aí, toda essa agenda, né, que pode me parecer no primeiro momento mais uma tarefa para você que esteja me escutando, mas eu acho que não é nesse sentido que eu estou trazendo, não, no sentido de o que traz essa presença para dentro de si, sabe? O que aciona a nossa alma. E essa coisa que eu falei no início, que eu e ela compactuamos, da leitura, né, da informação, do estudar, é uma coisa que me deixa assim, gente, assim, muito entusiasmada. Eu fico muito animada quando eu tô lendo, eu tava brincando esses dias aqui em casa com as crianças, falando, eu não vejo a hora de viajar, poder levar meus livros, poder ficar lendo, sabe, sem hora para acabar. Então tem uma descoberta também através da solidão, que é o que realmente me preenche, sabe? E aí, enfim, e aí a gente começou a conversar sobre esses apoios, sobre quem são essas pessoas que a gente quer que caminhem com a gente, sabe? Esse espaço que a gente precisa abrir nas nossas relações. Que relações são essas? Porque quando você tá só, você é vista como uma mulher infeliz, né? E aí a gente se vê muito a partir da relação com o outro. Eu fiz um episódio aqui em que eu falo sobre amor romântico, se você não escutou, volte e escute ele. Então fica difícil a gente conseguir identificar e se preencher com essas com iniciativas para nós mesmas, né? Parece que isso vira mais uma coisa. Então, por exemplo, escrever, gente, escrever é um negócio assim que eu super recomendo para as mulheres que eu atendo. Coloca, escreve a palavra, né? Coisas que são ditas, a própria história, a escrita, ela tem algo muito maravilhoso. A escrita aleatória, né? De deixando rolar, que ela é muito amorosa. Eu percebi isso na escrita, algo que é como se eu fosse muito mais amorosa, né, quando eu transponho para o papel
do que na minha própria cabeça. Eu sou muito cruel comigo nos meus pensamentos, sabe? Pensamentos que eu nem consigo capturar. Parece que eles são mais depreciativos. Quando eu escrevo, eu consigo enxergar Deus ali, sabe? Não sou uma pessoa religiosa, eu tenho Deus no meu coração. Ai, desculpa, Vê. Muito no lugar, a partir da verdade que eu acredito. Deixa eu ajeitar aqui. Da verdade que eu acredito na vida, né? De estar vivendo a minha própria verdade, digamos assim. Mas quando eu escrevo e coloco no papel, parece que eu começo trazendo, né, a podridão, e daqui a pouco parece que eu preciso terminar de um jeito amoroso comigo, sabe? Eu não sei se você sente isso, se você tem esse hábito de escrever. Comenta aqui comigo, porque realmente é um recurso imenso, assim. Quando eu viajei agora no São João, para Igatu, e eu estava lidando com aquele silêncio do lugar, muitos dias, né? Foi um hábito que eu criei todos os dias. Eu acordava, escrevia sobre o que eu via, sobre o que eu sentia, e aquilo me trazia um contorno, uma percepção muito maior de mim mesma, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Isso que a Marta fala, eu acho muito bonito, a possibilidade da gente entregar nossa solidão para o outro. Então, a gente precisa se encontrar, né? Precisa estar presente dentro da gente. E mesmo quando a gente está ali vivendo essa solidão, e a gente conversou, eu e essa minha amiga, se fazer companhia nesse processo. E realmente, eu, né, como uma mulher de 51 anos, hoje, o meu tempo, a minha energia, ela é muito selecionada. Assim, ela é assustadora para as pessoas que estão ao meu redor e libertadora para mim, assim. Porque realmente, eu falo isso para Alice, que hoje, minha filha mais velha, fala para os dois, né? Se você puder escolher, escolha com quem você quer estar. Porque muito provavelmente você não vai poder escolher. Pelo trabalho, pelas circunstâncias da vida. Mas se você puder, faça essa escolha, porque nosso tempo é esse aqui, né? Eu tô aqui agora falando com vocês, tô aqui presente, né? Várias intercorrências acontecendo, mas tô aqui entregue a esse momento, né? Entende? Então essa presença é o que a gente pode oferecer muito mais quando a gente tá afim de fazer aquilo. Eu estou afim de estar com aquela pessoa, sabe? Eu vou até ela. Eu hoje percebo que as pessoas que estão no meu meio de amizade, né, mais próximas, percebem isso, que realmente é um lugar onde eu faço questão, né? Antes eu era meio que, então talvez eu precise, né, porque eu tenho que agradar. Eu também gosto de agradar, sabe? Eu gosto de agradar as pessoas. Agora, às vezes eu faço para agradar, mas eu faço consciente. Eu faço, não, eu tô indo porque eu queria agradar essa pessoa, ela é muito querida comigo. E aí é um movimento escolhido também, né, gente? Mas enfim, é isso. Espero que tenha rolado alguma coisa aí com esse episódio. Eu vou deixar esse podcast da Fernanda lá no grupo do WhatsApp também. Então, quem quiser, eu vou deixar na descrição aqui o grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso às indicações, as coisas que eu falo por aqui, né? As coisas que vêm. Tá bom, gente? É isso. Vamos refletir sobre a nossa agenda da solidão. O que é que você pode preencher nessa agenda aí, para que você possa estar mais preenchida de si, tá bom? Não deixem de compartilhar esse episódio com alguma amiga que você tenha trocado, grupos de amigas, que você perceba que está precisando escutar esse episódio. Comenta aqui, faz tudo que vocês têm direito para esse episódio alcançar outras pessoas. E não deixem de, às sextas-feiras, eu abro uma caixinha no Instagram para trazer temas. Mas eu tenho recebido também algumas mensagens no direct de vocês querendo, sugerindo e contando histórias, assim, é muito legal. Estou trazendo essas histórias aqui, como eu trouxe no episódio anterior, em que eu falo sobre amor romântico. Então, aproveitem, e é só chegar, tá bom? Cheiro e até a próxima.